E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um resumão da lição. Aqui você encontra toda semana um resumo da lição dos adolescentes. Nessa temporada, nós estamos estudando a história de pessoas que literalmente foram provadas pelo fogo. Estamos sendo lembrados o tempo todo que a história da igreja está sendo escrita e que a gente também é parte dessa história. Ou seja, a gente está escrevendo uma história que já sabemos que vai ter um final feliz. Então, bora pro vídeo! Semana passada, nós vimos como Wycliffe, Hus e Jerônimo se queimaram para ser uma luz e manter a tocha da verdade acesa lá no seu tempo. Descobrimos como o amor deles pela palavra de Deus fez com que a Bíblia chegasse em nossas mãos hoje. Para eles, a Bíblia era uma lâmpada que guiava os passos deles e a luz que mostrava o caminho para onde deveriam ir. Para que a luz chegasse por toda parte, Deus usou muita gente. Com certeza, uma das pessoas mais incríveis que ele usou ao longo da história foi Martinho Lutero. A vida de Lutero não foi fácil não. Desde pequeno ele enfrentou dificuldades. Seus pais foram ótimos pais para ele, mas às vezes eram mais rígidos do que precisava. Quando ele foi para a escola, sofreu o que talvez hoje nós chamaríamos de bullying. Foi tratado de forma dura e até com violência. Passava fome e morria de medo do Deus que apresentaram para ele. O seu pai queria que ele fosse advogado, mas isso não era o que ele queria e também não era o que Deus queria. Lutero chegou a ficar 2 anos sem falar com seu pai quando decidiu ir para o monastério sem a permissão do pai. Quando Lutero foi para a universidade, as coisas melhoraram um pouco. Seus pais agora tinham um pouco mais de dinheiro e conseguiam ajudá-lo. Ele também encontrou bons amigos que o ajudaram a entender a vida e ver que ela não era tão triste e melancólica como ele pensava que era na infância. Ele se dedicou aos estudos e em pouco tempo se destacou entre os alunos da sua turma. Mas o segredo de Lutero não era sua inteligência, não eram seus novos amigos, nada disso. O seu segredo era que ele não deixava de começar cada dia com oração. De seu coração emanava continuamente um pedido de orientação. Com frequência dizia: orar bem é a melhor parte do estudo. Mas é verdade que mesmo orando tanto, ele não conseguia sentir paz com Deus. Parecia que faltava alguma coisa e ele ainda tinha um pouco de medo de Deus. Ele achava que estava muito longe de Deus por causa dos seus pecados e então ele precisava fazer alguma coisa para Deus amá-lo. Muitas vezes ele ficava sem comer e sem dormir para ler a Bíblia, acreditando que assim ia merecer o amor e o perdão de Deus. Mas não importava o que ele fizesse, não conseguia sentir paz. Se ele continuasse por aquele caminho, ia acabar morrendo. Um dia, ele teve a oportunidade de ir para Roma, a sede da igreja naquela época. Agora, ele tinha certeza de que encontraria paz. O Papa havia oferecido perdão para aqueles que subissem a escadaria de Pilatos, que se dizia ter sido trazida milagrosamente de Jerusalém para Roma. Que viagem é essa, velho? Mas, chegando ali em Roma, Lutero ficou assustado com tudo que viu. Relembrando o tempo em que esteve lá, ele disse: ninguém é capaz de imaginar os pecados e atos vergonhosos cometidos em Roma. Eles têm o hábito de dizer: se existe inferno, Roma foi construída em cima dele. Mesmo assim, ele queria tanto alcançar a paz com Deus, sentir o alívio, que decidiu subir a escada de Pilatos. Um dia, enquanto subia, ele ouviu algo como uma voz parecida com um trovão que dizia: o justo viverá pela fé. A vida de Lutero ia mudar a partir daí. Ele se deu conta da tolice de confiar nas obras humanas para ser salvo. Não importa o que você faça, não tem como ser salvo por isso. Foi o que Lutero entendeu. Romanos 1,17, que é o nosso texto-chave dessa semana, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero ainda tinha um longo caminho pela frente, mas foi ali que ele começou a romper com o sistema de salvação pelas obras que era ensinado pela igreja. Hashtag graças a Deus. Se liga, foi uma vida de oração e estudo da Bíblia que ajudaram Lutero a entender que somos salvos unicamente pela fé em Jesus.
É através da oração e da Bíblia que você e eu podemos descobrir as verdades mais importantes que Deus tem pra gente hoje também. Foi a vida de oração e estudo da Bíblia de Lutero que deram coragem a ele para no dia 31 de outubro de 1517 ir até a porta de uma igreja e afixar ali um documento com 95 teses contra a doutrina das indulgências, que era a doutrina de que você podia pagar pelo perdão dos seus pecados. Aquilo chamou a atenção de geral e em poucas semanas a Europa inteira só falava nisso. Lutero deu uma contribuição surreal para o povo de Deus, mas isso não foi pela sua inteligência, pela sua influência, foi sim porque ele estudou a Bíblia e buscou a Deus por meio da oração. Sabe, tem muita gente hoje confiando no que pensa, no que sabe e no que pensa que sabe. Mas para fazer a diferença e para estar debaixo da vontade de Deus, você tem que estudar a Bíblia e orar. Você é salvo por Jesus. E onde que você vai encontrar Jesus se não for estudando a Bíblia? Lutero mostrou uma fé notável que o levou a ser odiado e perseguido. Ele enfrentou tribunais, teve que passar o resto da vida escondido e isolado da vida pública, mas ficou firme em tudo isso e nunca parou de trabalhar para Deus. A Bíblia mudou a vida de Lutero e através da vida dele, muitas outras vidas foram transformadas também. A coragem de Lutero mudou o mundo. O amor que ele tinha pela Bíblia levou luz para o mundo inteiro. Sua vida de oração fez ele ficar firme em tudo o que passou. Esse é um pedaço da história de Lutero, que foi provado pelo fogo. Mas você e eu estamos escrevendo uma história também. Qual vai ser a sua? E aí? Encontrou mais pontos importantes na lição dessa semana que eu não mencionei aqui? Estudou, mas não entendeu alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Aproveita também e manda esse vídeo para aquele amigo, amiga, para os adolescentes da sua igreja, manda para geral, para que todos descubram que nós somos salvos unicamente pela fé e é estudando a Bíblia e orando que a gente se aproxima de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço e fui!